Durante a pandemia, eu não fiz propriamente investigação empírica sobre estas questões de autorrepresentação. Eu estava a acabar o meu doutoramento, portanto, acabei o doutoramento durante o primeiro ano de pandemia, em outubro de 2020, e nesses primeiros meses da pandemia estava simplesmente a viver a pandemia como todos nós, não a investigar sobre ela. No ano seguinte, já em 2021, no início de 2021, durante uma Smart Data Sprint que foi promovida pelo Inova Media Lab, trabalhei um pouco em grupo com outros participantes da Sprint sobre a questão de representações da casa e representações de domesticidade nestes contextos do confinamento que foi causado pela pandemia. E nessa altura foi bastante interessante poder observar a diversidade de conteúdo que estava a ser partilhado em hashtags como Homes of Instagram ou Quarantine Home, porque estas hashtags mostravam que as representações coletivas que estavam a ser criadas sobre as nossas casas, sobre as nossas experiências de confinamento nesta plataforma eram bastante diversificadas. E isto é interessante numa plataforma com Instagram, que tendemos a ver como relativamente uniforme, como tendo uma estética dominante, como tendo convenções de representação que são altamente popularizadas portanto, foi interessante ver que esse conteúdo altamente estetizado, que víamos, por exemplo, em influencers, em utilizadores altamente visíveis, muito populares, e que também era reproduzido por alguns utilizadores ditos utilizadores comuns, ou seja, pessoas que não eram influencers, mas que esse conteúdo esteticizado acaba por coexistir com fotografias do dia a dia, como, por exemplo, fotografias de pequenos almoços, embalagens de Ovomaltine, selfies de pessoas com máscara, mesmo estando dentro de casa, fotos de animais, mas também, e isto foi interessante observar porque no nosso imaginário cultural sobre o Instagram associa o Instagram a imagem fotográfica e de certa maneira também a vídeo, mas foi importante observar que havia também bastante conteúdo gráfico, não necessariamente fotográfico, como por exemplo memes humorosos sobre a experiência de viver numa pandemia, certos jogos em formato de imagem, por exemplo, em que as pessoas escolhiam ou não viver hipoteticamente em determinadas casas com determinados grupos de celebridades, e mesmo conteúdo que reapropriava estas hashtags para contextos comerciais, vendendo coisas como material de escritório, porque todos ficamos em casa, tivemos que nos adaptar a trabalhar a partir de casa, ou serviços de entregas, ou também guias para aprender a conciliar a nossa vida laboral com a nossa vida doméstica quando estamos sempre no mesmo contexto. Ou seja, foi interessante constatar que nem todos os utilizadores acabam seguindo os mesmos guiões instagramáveis. Outra coisa que eu achei interessante neste contexto pandémico foi que a maior parte das observações, a maior parte dos conteúdos acabava-se por focar em representações mais ou menos positivas, ou pelo menos em representações que não eram abertamente negativas, apesar de estarmos a viver um contexto altamente perturbador para a nossa realidade diária, estando isolados em casa e estando a viver uma pandemia global. E estas representações mais positivas acabam existindo em linha com uma certa cultura de positividade que existe no Instagram. Embora eu queira
reiterar que isto são observações limitadas, porque durante este estudo nós focamos sobretudo em relação às imagens que estavam a ser partilhadas, e talvez seja interessante pensar que estas reflexões mais críticas, estas reflexões de experiências mais negativas, possam ter sido relegadas para o texto, para as descrições dos posts de Instagram. Portanto, acaba ficando a lição que é sempre importante olharmos para redes sociais e para o Instagram de um modo multimodal, focando-se não só nas imagens, mas também no texto, nos comentários e nos outros fatores que fazem parte destas plataformas.